Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula, essa videoaula de violoncelo. Meu nome é Cleide e hoje nós falaremos um pouquinho sobre a ligadura. A ligadura é um tipo de articulação. Na música, quando nós nos referimos à articulação, nós estamos falando das diferentes maneiras de emissão e de ataque dos sons. Sons curtos, sons ligados, acentuados, destacados, ligados e por aí vai. A ligadura, ela é representada por este símbolo. Este símbolo exerce diferentes funções, ou seja, ele não vai nos passar sempre a mesma informação, exigindo então que a nossa execução diante dele mude também. Mas das primeiras maneiras, primeira forma que ele aparece para a gente nos nossos estudos é dessa forma. Quando ele aparece ligando duas notas, como no exemplo, ou até mais notas ele pode aparecer. A informação que essa ligadura nos dá é de que a execução tem que acontecer da seguinte forma: a passagem de som de uma nota para a outra tem que acontecer sem interrupção sonora, ou seja, não pode soar pausa entre elas. O som da primeira nota tem que ser emendado ao som da segunda nota. No violoncelo, o grande responsável por esse efeito é o nosso arco. Então, assim como o som não pode ser interrompido, a única forma disso acontecer é o nosso movimento do arco não ser interrompido. Então, eu vou tocar um dó e um si, por exemplo, e o arco não pode parar no meio do movimento. Então, eu tenho o dó e o si ligado. Repito o si e na hora de acrescentar o dó, meu arco não para. E aí isso me dá um efeito do legato, da ligadura, que é o que ela nos pede, nesse caso. Separei para nós fazermos juntos um exercício separado em 3 etapas. A primeira etapa vai nos ajudar a automatizar esse movimento um pouco melhor, porque a dificuldade não é entender o conceito da ligadura, mas é requerido de nós um pouquinho mais de atenção quando nós precisamos tocar notas diferentes na mesma direção de arco, porque até então nós só tocávamos notas com direções de arcos diferentes, Nós só tocávamos uma nota, troquei de nota, eu viro o arco. Então é só isso que eu preciso pensar um pouquinho mais e vai fluir muito bem depois. Então, vamos ir para a primeira parte do exercício. Vamos escolher uma corda solta. Eu vou escolher a corda sol e eu vou tocar o sol, um arco, e eu vou parar o arco no meio. E eu vou continuar o movimento. Repito de novo o sol, parando o arco, e eu vou continuar até a finalização do início do movimento. Faço na corda dó, parei, voltei. Eu posso tentar fazer isso em todas as cordas até eu ficar confortável com esse movimento. Depois eu vou acrescentar a mão esquerda. Então eu vou tocar uma nota, parei, acrescentei, no meu caso eu vou acrescentar o dó e eu vou continuar com o movimento. Repito o dó, parei, tiro o dedo, continuo com o movimento. Eu posso tentar fazer isso em todas as combinações de dedo, sem necessariamente uma ordem, Porque eu estou treinando o movimento, não a mão esquerda. Então, eu posso explorar outras cordas, seguindo, parando, sempre parando. Feito essa segunda fase, essa segunda etapa, a gente já pode ir para a terceira, que seria tentar fazer a ligadura em si, como ela tem que soar, Então eu pego uma nota e eu tento acrescentar a mão esquerda sem que meu arco pare. Sem parar o meu arco. Eu posso aplicar esse exercício na escala, na escala que vocês estiverem tocando, escala de Ré maior, escala de Sol, escala de Dó, em qualquer dessas escalas, e vocês tentem aplicar ligando
de 2 em 2 a princípio. Depois vocês podem se aventurar em ligar mais notas, né? Ligar 3, 4. Vocês podem estar querendo me fazer algumas perguntas, né, do tipo, professora, a forma correta de tocar a ligadura é só usando o arco inteiro? E aí eu falo para vocês, de forma alguma. Né, a quantidade de arco que eu uso para fazer as ligaduras depende de um monte de fatores, depende em que região de arco que eu quero trabalhar, depende da velocidade do trecho, né, da peça ou do exercício que vocês estão fazendo. Eu escolhi demonstrar a ligadura com arco inteiro porque o arco ele tem mais espaço para ele poder percorrer e eu consegui tocar de forma lenta para o aprendizado de vocês ser mais consciente, né? Então, quanto mais lento fizer, mais rápido vocês vão aprender. Uma outra pergunta que vocês podem fazer. Ah, professora, qual é o nome dessa ligadura? Existem outros tipos de ligadura, já que exerce funções diferentes, conforme a senhora falou no início do vídeo? E eu falo para vocês, sim, existem vários tipos de ligadura. Eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de ligaduras, para vocês saberem quais são. E aí eu vou mostrar para vocês esse pequeno trecho, né, esse compasso aí musical, que aparece algumas ligaduras e elas são diferentes entre si. Então aí nós temos ligadura de frase, nós temos ligadura de quiáltera, nós temos ligaduras de prolongamento, nós temos ligaduras de ponto ligado, ponto ligado, e temos a nossa ligadura, que é o que a gente aprendeu hoje, que é a ligadura de expressão, que é essa aí em vermelho. A ligadura de expressão, a gente reconhece que ela é ligadura de expressão executada dessa forma quando nós vimos o símbolo da ligadura ligando notas de alturas diferentes. Então, nós temos notas de alturas diferentes e aí, geralmente, é assim que a gente executa essa ligadura, tá? Uma outra coisa que vocês podem se perguntar professora, e como é que eu faço para ligar notas quando elas estão em cordas diferentes? E aí eu falo para vocês, o princípio é o mesmo. Eu tenho que fazer a troca de arco sem que o meu arco pare de correr, né? Sem que o movimento pare. Para que eu consiga fazer isso de uma forma mais tranquila, tem um pulo do gato, que ao preparar o arco para a corda que eu preciso chegar, eu tenho que aproximá-lo o máximo que eu consigo, para diminuir o ângulo e eu conseguir aproximar essa corda. Como eu vou mudar a câmera e aí vocês vão entender isso direitinho. Observem que quando eu estou na corda Ré, eu posso posicionar o meu arco quase encostando na corda Sol, e posso posicionar meu arco, mesmo estando na corda Ré, quase encostando na corda Lá. Quando eu for produzir som, é a mesma coisa. Eu posso fazer corda solta, com o meu arco quase encostando na Sol, e com o meu arco encostando na corda Lá. Quando eu for executar a ligadura, vai acontecer da seguinte forma. Se eu vou, por exemplo, para a corda Lá, eu tenho que tocar Ré, com o meu arco muito próximo da corda Lá, para a entrada do meu arco acontecer de forma tranquila. Então eu toco Ré, vou para Lá. A mesma coisa na volta, se eu precisar. E aí eu não corro o risco do meu som ser interrompido no meio disso tudo, né? No meio desse processo de troca de arco. Então, estudem bastante as cordas soltas, tanto no primeiro exercício como nesse exercício que eu acabei de demonstrar para vocês. Exerçam as trocas de corda de várias formas, com o arco começando para cima, com o arco começando para baixo. E nós, professores, estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar nos comentários do vídeo e nós, à medida do possível, responderemos com muita atenção e muito carinho para todos vocês. Então, até o próximo vídeo, bons estudos, fiquem em casa.